bem. Vou ler então Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. E diz assim: Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Deus, eu busco a Tua presença, a Tua graça, Tua palavra, Pai. Dá-nos Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem. São textos, a gente chama de clássicos, não é? Principalmente essa coisa de cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. A gente brincava em Bela Vista que qualquer crente mequetrefe conhece esse versículo, né? Porque ele é muito importante para nós, principalmente quando nós vivemos uma vida rasa. Nós só pensamos isso em chegar lá e obter alguma coisa. Mas ele é profundo, ele é glorioso. E inspirado num livro que eu ganhei recentemente, antes do Natal, o Fábio me disse assim: pastor, o presente que eu pedi para o senhor chegou. Eu falei, não, comprou pela internet. Aí eu calculei, não, mais um relógio para minha coleção. Fiquei todo feliz. Aí chegou de noite e ele chegou com um livro. Aí eu entristeci. Não por não ser um relógio. Porque livro é algo... Livro é tipo perfume. Você até compra para as pessoas, mas o risco dela não usar é muito grande, né? Principalmente comigo, né? Livro, né? Todos vocês têm... se já ganharam o livro, tem uma meia dúzia na sua casa que você nunca leu. Eu tenho como eu sou leitor, o povo acha chique me dar livro, né? Aí me dá tipo assim, 4 passos para ser próspero. Aí tá lá, eu vou amontoando lá no cantinho dos livros que eu nunca lerei. Eu tenho lá na minha estante um gomo dos livros que eu nunca lerei, né? Então eu ponho lá e já sei que eu nunca vou ler, né? Aí eu dei aquela respirada e falei assim, meu Deus, tomara que ele tenha acertado, né? Como diria o Flávio, esturdia, estava no barbeiro e ele dizia assim, qualquer dessa eu vou te dar um livro. Eu falei assim, não faz isso não, amigo. Porque como você não é crente, eu não vou ler o livro que você vai me dar. E quando você é crente, provavelmente eu já tenho ou já tenha lido. Então o trem é complexo. Às vezes, quando está acabando, eu fico lá 2, 3 horas procurando o próximo livro, para achar um que enquadra e um que eu não tenho. Tá, mas enfim, aí levei o livro, eu pus a mão e falei, Senhor, abençoa. E aí, como em dezembro eu não iria ler, mas eu iria ler O Mundo de Sofia, que não é um livro cristão, assim como li, e fiz algumas escritas de minha própria autoria. E depois coloquei o livro que o Fábio havia me dado lá em primeiro lugar para ler em janeiro. Ou seja, estou lendo o livro. E num dos capítulos ele discorre sobre esse texto. E ele discorre com uma clareza, com uma profundidade, com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma maestria espetacular. Excelente livro. Não dá para super indicar o livro no prefácio, não tenho coragem de fazer isso, mas lá para o 4º, 5º capítulo já é possível. O livro é excelente. Falei, Fábio, você acertou. Né? Isso é quase um milagre. O livro é ótimo. Até o pastor Carlos está gostando do livro, que lê os resumos, né? Os recortes, melhor dizendo. Mas, enfim, o fragmento de Hebreus, então ele elucidou, clareou, nos ensinou, me ensinou algumas coisas sobre esse fragmento. O resumão é que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso nós chegamos confiadamente ao trono da graça. Então no versículo 14, retenhamos firmemente a nossa fé. É o centro do verso 14. Mas o verso 14 não é só isso, ele diz assim, sabendo que nós temos um grande sumo sacerdote.
E o que era a presença ou a pessoa, a figura do sumo sacerdote? O sumo sacerdote no Velho Testamento era o único ser humano que poderia outorgar-lhe, ou outorgar ao ser humano perdão, Ednildo. Então o ser humano ia lá e pagava o indulto, se fosse dinheiro, fosse animais, fosse alimentos, entregava ao sacerdote, que entregava ao sumo sacerdote, e ele batia o martelo, está perdoado ou não está perdoado? Então, incrivelmente, o escritor de Hebreus, ele nos diz assim, olha, calma, tenha calma, você tem um grande sumo sacerdote, não é só um sacerdote, veja bem, e não é só um sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, mas o escritor de Hebreus, ele aprofunda essa figura gloriosa, ele diz, nós temos um grande sumo sacerdote. Tradução, palavras de hoje, Carol, você está em boas mãos. Não é só um sacerdote, é um sumo sacerdote, mas também não é só um sumo sacerdote, é um grande sumo sacerdote. Talvez o que o escritor de Hebreus, seja Paulo, ou seja lá quem for, quisesse dizer é, não se preocupe, você está em boas mãos. Aquele que cuida de você, ele está no topo da cadeia de perdão. Ele está no topo da cadeia de receber a sua oferta. Ele está no topo da cadeia. Ele é o mais que pode receber de você qualquer coisa. Ele é Jesus Cristo. Ele é aquele que adentrou os céus. Então, gloriosamente, nós precisamos nos lembrar o tempo todo. E aí eu falo e repito aquilo que tenho dito desde quando cheguei aqui 20 anos atrás. E uma das coisas que eu tenho louvado a Deus, porque tudo que eu tenho lido, pensado e compreendido nesses anos, vem fundamentando, a despeito dos meus pecados, das minhas falhas ao longo desses anos, aquilo que, como carro-chefe, eu tenho pregado desde que assumi o ministério. Que Jesus Cristo perdoa o meu, o seu, o nosso pecado. Que a mim cabe servi-lo. Que a mim cabe fazer aquilo que lhe agrada, a mim cabe glorificar o seu nome, adorá-lo, a tempo e fora de tempo, o que não é muito difícil. Eu acho interessante essa disparidade que há entre o homem e Deus, enquanto Deus está lá, ansioso, esperando você servi-lo e adorá-lo. Você está aqui batendo cabeça, se você pecou ou não, se está bom, se não está bom. Há uma coisa maior do que a sua existência. Uma das coisas que eu aprendi a duras penas é que a empresa é maior do que o funcionário. Ora, vou dar um exemplo trágico. O Flávio já é trágico por natureza. O Flávio trabalha no... Mas e se ele for embora hoje e a moto passar em cima de um chiclete, prender a roda no chiclete, encapotar 4 vezes por causa do chiclete e ele morrer? Como é que fica a casa do compensado? Fica melhor, porque mês que vem não tem nem que pagar o salário dele. Vai ter mais lucro, menos um para pagar. Então, o que a gente aprende disto? 2 coisas. Primeiro, não jogue chiclete na rua. E a segunda, a empresa é maior que um funcionário. Mas o que tem a ver conosco? Aí eu aprendi a duras penas que a igreja é maior do que o irmão. Então eu acho isso interessante, porque ao invés de nós simplesmente irmos diante de Jesus e o encontrarmos como o grande sumo sacerdote, aquele que pode nos perdoar, nós nos embaraçamos aqui embaixo na terra, nos nossos afazeres, nas nossas mágoas, nas nossas necessidades, nas nossas angústias e deixamos de servir. Mas não se esqueça, a igreja continua andando,
Ele é organismo vivo. E uma das coisas que ele diz sobre esse grande sumo sacerdote é que ele adentrou os céus. O que isso quer dizer, Fábio? Teologicamente. Qual a relevância desse comentário do escritor? Não. Está vendo? O grego falha. Vamos ver o pastor José Delcio. Qual a relevância desse comentário do autor? Temos um grande sumo sacerdote. E ele adentrou os céus. Não. Juliana? O Ednilton já desviou o olhar. Tipo, nem vem que não tem. Veja bem comigo, caros teólogos. Nós estamos falando, Hebreus está intimamente ligado com quem? Com o Velho Testamento. Hebreus é um resumo, não é, Cristiano, do Velho Testamento. Começando de Gênesis até Malaquias, é um resumão. Aqui ele está falando, olha, queridos, o que eu quero dizer para vocês, contar para vocês, talvez a Alice não tenha entendido ainda, é que no Velho Testamento tinha um sacerdote. E aquele sacerdote tinha um chefe, chamava sumo sacerdote. Aí você pecava, ia lá, levava um cabrito para aquele sacerdote, que repassava para o sumo sacerdote, que ia lá no tabernáculo, sacrificava. E aí uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o quê? Ele entrava no santo dos santos, que era o quê? Que era um pedaço lá do tabernáculo, hoje, pasmem vocês, para os evangélicos representados como altar. Já viu aquela coisa assim na igreja? Essa roupa não pode subir no altar, mas pode sentar no banco. Mas isso é aquele ranço velho-testamentário do Santo dos Santos. Na igreja católica tem um lugar santíssimo. Já viu lá que tem um quadradinho cercado com a luz vermelhinha lá? Aquele é o Santíssimo, representa o santo lugar do tabernáculo. Não é isso, pastor? Enfim, olha aqui, Ednilton, que coisa. O sumo sacerdote, uma vez por ano, aí você pecava em abril, você ia lá e levava o cabrito. Você pecava em outubro, você ia lá e levava uma rolinha. Você pecava em julho, você ia lá e levava um bezerro. Você pecava em... não, março é antes, né? Depois de julho, em agosto, você ia lá e levava um bezerro. Você pecava em setembro, mas era tempo da colheita, você ia lá e levava um saco de arroz. E aí o sacerdote falava para o sumo sacerdote, que ia acumulando aquilo, aí uma vez por ano, vamos supor que lá para dezembro, aí o sumo sacerdote entrava no santo lugar, que era a representação pura da presença de Deus, e falava, Deus, o teu povo pecou, e pecou muito, mas eles ofertaram, então perdoa o povo. E aí Deus perdoava, o sumo sacerdote, mas não era assim fácil, não. Na escola bíblica que vocês aprenderam que o sumo sacerdote entrava com um vestidão, uma saiona, e na barra da saia tinha o quê? Campainhas. Para quê? E uma corda amarrada na cintura dele, ou na perna, Ednilton, que se ele chegasse lá, e se ele tivesse pecado, ele caía duro e morria na presença de Deus. As campainhas paravam de tocar, Claudinei. Aí quem estava lá de fora sabia que ele tinha morrido. Aí puxava a corda, porque também se entrasse, morria. Então era tenso. Era sim, falho e humano. Mas aí o escritor disse assim, olha, queridos, vocês têm um grande sumo sacerdote. E ele não entra no santo lugar, não. Ele entra onde? Compreende a grandeza? Compreende como você está em boas mãos? Compreende como quando você brinca com Jesus, você está brincando com fogo e fogo ardente? Compreende que quando você não leva Jesus a sério, você está correndo risco de vida espiritual. Porque nós lidamos não é com um sacerdote, nem com um sumo sacerdote, nós lidamos com um grande sumo sacerdote que adentrou não no santo lugar, mas que entrou no céu. Quem é ele? Jesus. E aí ele encerra a sequência aí do verso, claro, Jesus. E Jesus o quê? Diz o versículo, Filho de Deus. Pronto. Toda a teologia está aí resumida. Nós temos agora alguém que nos perdoa,
Dirilton, não fala, só pensa. E nem faz caso, senão eu vou adivinhar. Mas pensa no pior pecado que você já cometeu. Aquele que você acha que é o pior pecado que se cometeu. Não pensa. Não pensa não. Não fala. Pensou? Lembrou dele? Aquele assim que se você contar, já que ele nunca mais vai olhar na sua cara. Ou talvez não, né? Que mulher apaixonada. Meu pai dizia que 3 coisas ninguém segura. Mulher apaixonada, água de morro abaixo e fogo de morro acima, né, Solange? Ninguém segura. Faz qualquer loucura. Foge de casa. Mas sabe uma coisa que a gente de vez em quando pensa, Ednilton? Que Deus não dá conta de perdoar a gente porque o pecado foi grave, foi tenso, foi forte. Se você lidasse com um sacerdote que precisava de campainha para ir lá falar com Deus, talvez realmente não tivesse perdão. Mas não é mais assim. Agora nós temos, Fábio, um grande sumo sacerdote que entrou não mais no santo lugar, mas no céu, e que ele chama Jesus, e que ele é filho. Então você não está lidando com qualquer religião, você não está lidando com qualquer igrejinha, você está lidando com Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. O que lhe cabe então? O que lhe cabe então? Quase. Estou tentando ensinar vocês a fazer exegese. O que é? Estudar versículo parte por parte. Olha o final. Diante disto, o autor olha para os cristãos que leram a carta e diz assim: meus queridos, retenham firmemente a sua fé. Você sabe que Jesus é o seu grande sumo sacerdote, que ele é o Filho de Deus, que ele entrou, foi no céu para dizer para Deus: olha, Deus, perdoa o Flávio. Perdoa o Flávio. Ele é trágico, mas perdoa o Flávio. Foi no céu, não foi no santo lugar. Então, o que lhe cabe é reter firme essa fé. E não duvidar. E não chegar lá e falar assim: será que Deus me perdoa? Uma das coisas que mais nos magoa é quando você chega para a gente: será que Deus me perdoa? Estou me sentindo tão culpado. Sinta-se culpado tanto que você quiser, mas a culpa é do diabo. De Deus é o perdão. Sempre foi. Consumadamente na cruz. Ai, pastor, eu não tomei... Quer acabar com o meu dia? Ai, pastor, eu não tomei ceia porque eu estou em pecado. Então você serve a Satanás. Porque eu também pequei. Mas o Senhor me perdoou, porque eu tenho um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que entrou foi no céu. E eu retenho firmemente essa fé. Todo momento. Todos os dias. Então, verso 14, nós aprendemos que nós temos um sumo sacerdote e que nos cabe reter essa fé nele. No verso 15. E aí a coisa engrossa. Sabedores do que vocês aprenderam no versículo 14. Podemos partir para o 15. Porque não temos um sumo sacerdote, então você já sabe quem é o nosso sumo sacerdote. Ele é grande Filho de Deus que entrou foi no céu. Agora o autor quer te ensinar uma coisa. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É impossível Jesus não compadecer do seu pecado. Não tem como Jesus olhar para você, e eu vejo as pessoas, eu me lembro muitos momentos interessantes na vida ministerial. Aqui em Goiânia, uma delas foi quando o pastor José Deus estava na tentativa de se converter, porque de fato, verdade, que nós ainda estamos no processo de conversão. Né? Aquela genuína, aquela coisa de crente de verdade. Mas um dia nós estudando aqui, eu falei assim para eles: olha, faça o que você fizer, Deus perdoa. Eu falei: mas a gente não pode contar isso para as pessoas. As pessoas não têm maturidade para entender isso, que os pecados mais cabeludos Deus perdoa. Então eles vão começar a pecar só porque Deus perdoa. Pressupõe-se que se eu peco só porque Deus perdoa, eu não conheço Deus. É só uma ilusão da minha vida. Mas que, quando eu peco, porque sou fraco e humano, é certo que Deus me perdoa. É impossível que Jesus não se compadeça de você. Ele vai, e isso não é ter dó de você. Nós temos dó, né? Jesus nunca teve dó.
ele se compadece, é diferente, são coisas diferentes. Compadecer-se é querer te tirar da sua situação. Eu passo ali, vejo o bêbado na rua e fico com dó dele e acelero o carro para ele não dar tempo dele me pedir nada e vou embora, mas fiquei com dó. Não, que pena, que dó. Mas se de fato, de verdade, eu me compadecer dele, eu paro o carro, vou lá. Está com fome? Onde é que você mora? Por que você não tem um emprego? É um pouco diferente. É o que Jesus não tem dó de você. Ele se compadece. Ele chega e se fala assim, por que você está tão vivendo na culpa, Gabriel? Eu te perdoo. Por que você está morando no rei das trevas? Eu te pego e te levo para o rei de luz. Isso é compadecer-se. E é impossível que Jesus não sinta isso por você. Sabe por que ele sente isso por você? Sabe por que ele se compadece de você? Porque ele sentiu todas as suas fraquezas. Porque como você foi tentado, assim ele também foi tentado. Ele não era um super-homem, Deus. A teologia não diz que ele era um super-homem com poderes além de você. A Bíblia diz que ele era um homem como você, porém, Deus. Aí eu li um comentário assim que eu fiquei chocado. Eu nunca tinha imaginado um trem desse. Eu não concebia. Reginaldo, dá para acreditar que nos 33 anos de Jesus, pelo menos um dia desses, ele acordou com dor de cabeça? Já pensou isso? A gente não pensa isso, porque a gente parte do pressuposto que ele não era homem. Que ele era Deus e pronto, acabou, que ele não sentiu o que eu sinto. Que ele não sentiu vontade de matar, que ele não sentiu vontade de bater, que ele não sentiu vontade de passar com um carro em cima. Se tivesse carro, ele tinha sentido vontade. Então ele se compadece porque ele foi tentado, como eu. Ele teve as mesmas fraquezas que eu. Aí ele compadece, ele me entende. Então qual é a diferença? Então qual é a diferença? Fábio, para ele se redimir. Qual é a diferença? Alguém sabe qual é a diferença? Pastor? Já mandaram logo para o pastor. Pastor? Porque ele foi sem pecado. Olha o versículo. Olha o final do versículo lá. Assim como nós, ele foi, porém, em todos os pontos, ele foi, todos os pontos. Sabe aquele pecadão que você pensou, ih, Ednilton? Ele foi tentado nele. Só que ele não cedeu. Aí alguém disse que, então ele conhece muito mais do que você a dor de ser tentado. Porque nós não conhecemos quase sempre a dor de não ceder à tentação, nós cedemos. Ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele conhece a dor cruel de cada pecado, de cada erro, de cada fraqueza sua. Por isso ele se compadece de você. Por isso ele pode te perdoar. O diferencial de tudo em Jesus Cristo é porque ele não pecou. Ele não se encurva diante da tempestade da vida. Nós caímos, nós damos chilique. Jesus se compadece de você. Jesus te entende. Sabe aquele papo de vem como está e fica do jeito que você está? Isso é mentira. Agora, sabe aquela teologia de que ele entende a sua dor e te perdoa e te chama para uma nova vida? Isso é verdade. Isso é Bíblia bruta. Ele conhece, ele sabe, ele venceu, e por causa disto, eu posso vencer, posso ser perdoado. Nós temos, então, um Jesus, que é grande sumo sacerdote, que então foi no céu para ofertar por mim, que é filho de Deus, que se compadece das minhas fraquezas. Eu estou em boas mãos. Traduzindo tudo isso, é simplesmente assim, ó, Jesus te perdoa. Se você crê ou não, não é uma questão minha. E é interessante essa relação pastoral. Às vezes a gente sendo que conversa, nossa, mas tal pessoa,
Eu não creio que Deus perdoou ela. Posso falar isso? Sim ou não? Posso. Eu posso falar o que eu quiser. Agora, Carol, importa se eu falar isso ou não? Não. Se eu chegar aqui e falar assim, não, Maria Eduarda não tem jeito não. Nem a carroceria do cachorro não dá jeito. Nem a fábrica de sabão não conserta ela. Mas se a Maria Eduarda chegar aqui e olhar para Jesus e disser assim, Jesus, o Senhor me entende, o Senhor me perdoa, eu creio nesse perdão. A minha opinião terá algum valor? Porque ela crê. Entretanto, todavia, o paradoxo disso é verdadeiro. Se eu chegar aqui e falar assim, nó, Solange, relaxa, Jesus te perdoou. Mas ela prefere servir a Satanás e acreditar não no que Deus diz, mas no que Satanás diz assim, eu não acredito. Vai adiantar eu acreditar que Deus a perdoou se ela não crê? Também não. Eu posso crer para alguém? Também não. Neguinho, branquinho, magrinho, gordinho, morreu sem crer? Inferno para ele. Magrinho, gordinho, pretinho, branquinho, morreu crendo? Céu para ele. E ninguém pode mudar isto. E ninguém pode determinar isto, a não ser o neguinho, branquinho, gordinho, magrinho, pretinho e Jesus Cristo. É uma relação deles. É uma relação individual. O que eu sei é que eu tenho um grande sumo sacerdote que entrou, foi no céu para me purificar, que é filho de Deus e que se compadece de mim, porque foi tentado em tudo que eu fui e não pecou, para que eu pudesse ser livre da condenação. Simples assim. Verso 15, então. Jesus se compadece de você. Você, como eu estava fazendo aí a comparação de se eu creio ou não creio, você vive conforme melhor lhe aprouver. Eu, particularmente, parto do pressuposto da fé, eu retenho esta fé. Jesus me perdoou. Eu, João Braga, estou perdoado. Agora você se vira nos 30 e resolva seus perrengues com Jesus. Que a Bíblia diz é que ele te perdoa. Agora você aceita, tem a humildade de aceitar isto, ou vive o resto da sua vida tentando pagar os seus pecados. Tentando fazer por onde para ver se alguém perdoa os seus pecados. Aí encerra no verso 16. Portanto, então veja a cadência do autor. 14, vamos recapitular aí. Nós temos o quê? É um sacerdote mequetrefe? É um pastorzinho de ponta de rua? Não. Nós temos o quê? Grande. Ele entrou onde? No santo lugar? Ele entrou no céu. Como é que é o nome dele? Ele é filho de quem? A nós cabe reter a nossa fé. E aí, então no 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um que pode. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós. Porém, entretanto, sem pecado. Ele não pecou. Aí ele termina o 16. Portanto, então, diante disto, se você entendeu isto, o verso 16 só tem valor, só presta de início para quem entendeu o 14 e o 15. Se você não entendeu o 14 e o 15, o 16 não tem nada a ver com sua vida. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ou confiantemente. Quem que pode achegar confiantemente? Quem? Nós cremos o quê? Como? Sumo sacerdote, que ele entrou no céu, pediu perdão por mim lá, e ele é filho de Deus, isso não foi negado, ele entendeu a minha dor, ele entendeu a minha fraqueza e me perdoou. Se você é assim, você pode chegar. Sabe aquela coisa que o pastor Carlos dizia isso em Bela Vista?
Vou fazer isso hoje. Na hora da oração, eu vou falar assim, Rúbia, vem aqui, pega o microfone e faz uma oração. Vamos ter que chamar o SAMU? Já aconteceu de gente pegar o microfone e começar a tremer e desmaiar. Vamos ter que chamar o SAMU, Rúbia? Talvez. Pode ser. Aí o pastor Carlos dizia assim, Rúbia, o teste cabal. Mas posso fazer com o Ednil também. Com Elvis. Quem sabe? Mas o pastor Carlos dizia assim, Rúbia, o teste final para saber se alguém é crente é se ele tem coragem de falar com Deus. Orar é simplesmente falar com Deus. Sabe você que tem vergonha de orar? Você tem vergonha de falar com Deus? Pô, como assim? Você não entendeu ainda que você pode chegar confiantemente? Mas você pode chegar confiantemente porque você tem um grande sumo sacerdote, que é dentro do céu, que é filho de Deus, que se compadece de você, que te perdoa incondicionalmente, e ainda assim você tem vergonha, então talvez você não creia nisso. Ah, mas eu não falo português do pastor. Mas não é o pastor que está te ouvindo. E vou te falar um trem. Dizem que lá na China tem crente perseguido, mas tem, melhor do que você. Chega em casa, pega o seu celular, acessa o YouTube, para lá, língua chinesa, e escuta o chinês. Eu escutei o tailandês, que é pior do que o chinês. Impossível de compreender. Eu ficava assim, gente, sabia que Jesus entende a oração do crente chinês? Sabia que Jesus entende a oração do crente tailandês? Então ele entende o seu português malemar, o esturdia. A gente riu do esturdia, mas Jesus não riu. Ele compreendeu perfeitamente que outro dia o menino estava com cólicas mensais. Ele entendeu. Então, como se vergonha de orar? Como assim não tem coragem de entrar confiantemente diante do trono? Mas entrar onde? Ó, portanto, cheguemos-nos confiantemente ao trono. Qual trono? Existe só esse trono? Sim ou não? Vamos porque o tempo está acabando. Sim ou não? Me fala, Fábio, um outro trono famoso. E outro, mais famoso. Um trono que nós não vimos ainda. O da lei nós já vimos. Que nós não vimos ainda. Branco? E o que é o trono branco? Que dia é esse? O grande tribunal branco ou o grande trono branco? Que a gente chama de? Que a gente chama de? Dia do juízo de Deus. Que maravilha, João. Tem gente que vive como se todos os minutos fosse sentar diante do trono do juízo de Deus. Ainda não, querido. Vai demorar uns dias. Por enquanto, nós deveríamos aprender a viver como quem senta diante do trono da graça todos os momentos. Isso é ser crente salvo pelo amor de Jesus Cristo, pela graça infinita. É eu entender que eu sento todos os momentos diante do trono da graça. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, nesse exato momento, não está me julgando, Ele está me perdoando. Vai ter um dia que eu vou sentar diante dele e Ele vai me julgar. Dia do juízo. Mas aqui e agora, não. Nós somos chamados a confiantemente nos apresentar, nos achegar diante do trono de graça, de perdão, para que possamos o quê? Obter o quê? 3 coisas do texto. Para que possamos, Flávia, ter 3 coisas. Olha a primeira, o quê? Misericórdia. Cara, não podemos banalizar essa palavra. Eu vejo os meninos da escola que não são nem crentes. Misericórdia. Não banalize. Misericórdia é um atributo de Deus
dele olhar para você, viu o pecador digno do inferno e se compadecer de você e não lhe imputar a sua dívida. É algo glorioso. Então você senta diante do trono da graça para receber de Deus, para receber dele misericórdia, perdão, absolvição dos seus pecados, anulação da sua dívida. E depois, achar o quê? Graça. Olha o texto aí, ó. Recebamos misericórdia. Ali não está uma tradução não muito 1960 do King James, 1611 do King James, 1610, melhor dizendo. Para receber, para achar graça, ou seja, perdão. Eu achei misericórdia, fui perdoado, fui livre da minha dívida, eu acho graça, eu acho perdão. E depois eu acho o quê? Socorro, na minha tradução diz, também não, diz. Como assim? Eu passei minha tradução, Fábio. Auxílio. A minha tradução é King James 1610, tradução original. Tradução original. Veja bem, eu encontro 3 coisas quando eu chego confiadamente: misericórdia, graça e auxílio. Uma outra tradução ali diz: achar misericórdia, achar graça e sermos ajudados. Que é a mesma coisa de auxílio ou socorro. Você recebe isso de Deus em tempo de necessidade. Pronto. Os 3 versículos resumem tudo aquilo que nós precisamos crer para viver uma vida perdoada e encontrar Jesus Cristo na glória no dia do juízo. Temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que entrou no céu para pedir perdão por você. Retém essa fé. Fica firme nessa fé, porque ele se compadece, porque ele te entende, ele conhece a sua fraqueza, onde você é tentado. E saiba que ele não cometeu pecado, se manteve firme, inabalável, para que você pudesse ter âncora no dia da tempestade. Diante disso, então, não se esqueça de chegar confiantemente ao trono da graça, porque ainda não é tempo de juízo. Pode chegar, vai até Jesus, fala com ele. E aí você vai achar, obter misericórdia, vai achar graça, vai achar auxílio para a sua vida. E tudo isso no tempo da necessidade. Deus, eu te dou graças, eu te honro, tua palavra é santa, poderosa, Pai. Toma-nos em ti, guarda-nos no Senhor. E obrigado, Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que nos conhece, que se compadece e que sabe todas as nossas necessidades. E eu te louvo, Pai. Louvo porque no Senhor, ó Deus, somos mais que vencedores, Pai. Ajuda-nos cada dia a crer em ti, a contemplar a tua grandeza, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.